Salve pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre como diversificar uma carteira de fundos imobiliários. Tá? Vamos falar do porquê que você precisa diversificar a sua carteira, como você vai diversificar a sua carteira entre diversos setores e se vale a pena você ter mais de um fundo imobiliário de um mesmo setor e se isso é considerado diversificação. Tá? Então já larga aquele like, curta, compartilha, se inscreva no canal, mande para outras pessoas que gostam de fundos imobiliários e querem ter na carteira e vamos lá. Primeiro de tudo, por que você deve diversificar uma carteira de investimentos? E o motivo principal é segurança. Conforme você diversifica sua carteira de investimento, você reduz o risco. Tá? E são dois tipos de risco que você tem: o risco sistemático e o não sistemático. O risco não sistemático é aquele que você pode diversificar, é aquele afeto a setores. Por exemplo, você tem o risco do setor de logística, você tem o risco do setor de lajes corporativas. Esse risco você consegue praticamente eliminar com a diversificação da sua carteira. Porque enquanto você tem um setor de logística passando por um determinado período ruim no mercado, o setor de lajes corporativas está bom, o setor de shoppings está bom, o setor de CRI também. Então você consegue compensar esse risco através da diversificação. Só que existe um tipo de risco que não importa quantos ativos você coloca na sua carteira, você não vai conseguir diversificar, que é o risco sistemático. Ele atinge ações, ele vai atingir fundos imobiliários, vai atingir qualquer tipo de investimento que você tenha, menos a renda fixa. Né? E que risco é esse? Se você for em 2020 e você observar o gráfico de cotação, você vai ver que todas as ações, todos os investimentos de renda variável, eles caíram. E o que aconteceu no Covid? O que aconteceu em 2020? O Covid, dei spoiler aqui. Em 2020 foi o Covid. Se você for em 2008, a mesma coisa vai acontecer. E o que aconteceu lá? A crise do subprime nos Estados Unidos, a crise hipotecária. Todas as ações, todos os fundos, tudo caiu nessas datas. Então, não importa quantos ativos você tenha, você não vai conseguir reduzir esse risco. Tem essa figura aqui que eu estou colocando aqui para vocês, que você consegue, com a diversificação, com a inclusão de ativos na sua carteira, ir mitigando o risco conforme você vai colocando eles. Só que você observa que essa curva ela nunca toca o eixo X. Por quê? Você nunca vai conseguir eliminar o risco da sua carteira, você consegue mitigar. E qual é o número ideal de ativos que você consegue colocar para maximizar essa proteção? De acordo com essa figura, com esse estudo, é entre 15 e 20 ativos. Nesse intervalo de quantidade de ativos, você consegue maximizar a proteção da sua carteira. Então, você tem uma proteção que vai lhe permitir passar por determinadas situações, que vai compensar a queda de um lado com a subida de outro, mas ele não vai ser eliminado, ok? Então, agora que você entendeu para que serve a diversificação, vamos começar os trabalhos. Vamos lá, se você comprar um fundo HGLG, XPLG e GGRC, tá? São três fundos de logística. Você vai estar diversificado? Até vai. Mas vai ser uma diversificação inteligente? Não vai ser. Por quê? Você vai estar diversificado? Vai, porque são galpões diferentes, tem localizações diferentes, gestão diferente. Então você vai ter uma diversificação? Vai. Mas vai ser a melhor diversificação para você? Não. Porque você comprou três fundos do mesmo setor de logística. Isso não é o melhor que você pode fazer. Da mesma forma, se você comprar BRCR11, PVBI, vai ter uma diversificação? Até vai. São imóveis com qualidades diferentes, são setores, são localizações diferentes, são gestões diferentes, tá? Esses dois setores que eu acabei de falar são de lajes corporativas. Mas não vai ser o mais inteligente que você pode fazer. Principalmente se você estiver começando e a sua carteira for pequena. O que você precisa fazer? Pegar fundos diferentes de setores diferentes. Vamos lá. Os fundos que eu falar aqui não é para você comprar não, tá? Não é recomendação. Eu estou dizendo só como de modo exemplificativo. Vamos lá. Você vai pegar o XPLG, que é um setor de galpões logísticos, tá? Então você está exposto a um tipo de setor. Aí o que você pode fazer? Você pode pegar o PVBI, que é um setor de lajes corporativas. Então agora você já tem dois setores distintos na sua carteira. Você está exposto a um mercado de logística,
que é bastante movimentado aqui no Brasil, tem os seus pontos fortes e pontos fracos. Eu vou deixar o card aqui ou aqui, falando sobre fundos imobiliários, que você precisa saber sobre logística. E você tem agora lajes corporativas. Agora você começa a investir, você começa a comprar mais cotas, a sua carteira ganha corpo e você decide colocar um novo setor na sua carteira. Aí você vai lá e compra deixa eu pensar aqui, o XPML, que é um setor é um fundo imobiliário de shopping. É um bom fundo, mais uma vez, não é recomendação. É um bom fundo e você agrega outro setor à sua carteira. Então você já está diversificando aqui. Você tem 3 fundos de 3 setores diferentes. E mais uma vez, você começa a comprar e você começa a aumentar o volume da sua carteira e agrega outro setor. Você coloca agora o setor de CRI, você coloca o MXRF. Então, pensa bem, antes, a primeira diversificação que eu falei era HGLG, XPLG e GGRC. 3 fundos imobiliários de um mesmo setor. Ou seja, se algo acontecer ao setor de logística, ferrou. Acabou com a rentabilidade da tua carteira. Agora, você tem o XPLG, vou ver se eu lembro. PVBI, XPML e o MXRF. Você agora tem 4 fundos de 4 setores diferentes. Se alguma coisa acontecer com o MXRF, que é um setor de CRI, você tem o XPML, você tem o PVBI e o XPLG para compensar essa perda de rentabilidade que você teve no setor. Ok? Isso aqui é diversificação. E pensa, por favor, pessoal, não compre fundos imobiliários pensando em dividendos, tá? Eu sei que dividendo é importante. Eu já fiz aqui vários vídeos sobre como sobre dividendos, sobre criação de renda passiva, tá? Eu considero que se você assiste os meus vídeos já passou dessa fase, tá? O que você precisa analisar é a qualidade dos fundos que você está colocando na sua carteira. Trate bem o seu dinheiro. Eu tenho diversos vídeos aqui, eu vou colocar aqui analisando fundos imobiliários, tá? Analisei o XPLG, a LZR11, o HGLG. Então, analise, vê os critérios que eu considerei nos vídeos lá e analise os seus próprios fundos imobiliários, tá? E outra coisa, nesses 4 que eu falei, você ainda pode colocar o LZR11, que é um fundo misto, que engloba diversos setores, logística, lajes corporativas, renda urbana. Então você pode considerar tudo isso na sua carteira. Mas, mais uma vez, eu vou frisar isso demais, eu vou bater sempre nisso. Selecione bons fundos de setores diferentes. Ah, mas a minha carteira está muito grande, o que eu faço? Eu posso colocar 2 fundos imobiliários de um mesmo setor? Pode, pessoal, você pode. Não tem problema algum você colocar mais de um fundo imobiliário do mesmo setor, mas vai depender do tamanho da sua carteira. Não adianta você ter uma carteira de R$ 10.000 e 20 fundos imobiliários lá. Não, você acaba diluindo a sua rentabilidade. A boa rentabilidade que você tiver num fundo imobiliário não vai ser sentida na sua carteira porque ele representa muito pouco. Então, não faz sentido. Se a sua carteira, se você já fez essa primeira diversificação de logística, laje, CRI, shopping, renda urbana, você pode colocar outro de logística. Você pega se você, por exemplo, pegou um fundo imobiliário de logística e que ele está muito concentrado em São Paulo, Rio de Janeiro, e você viu que tem um outro fundo imobiliário desse mesmo setor, mais exposto a Nordeste, Sul, Centro-Oeste, é uma boa diversificação. Você está diversificando geograficamente. A mesma coisa o setor de CRI, por exemplo. Se você tem um CRI que ele é muito exposto ao índice IPCA, vale a pena você pegar um outro CRI exposto ao GPM, exposto ao CDI, principalmente ao CDI, que geralmente, né, tem movimentos contrários ao IPCA. Quando a inflação está alta, o, o CDI ele tende a aumentar. E quando o CDI aumenta, a inflação tende a reduzir. Não é tão simples assim, mas é um movimento a grosso modo. Então, se você pega um fundo imobiliário de CRI exposto ao CDI e o outro exposto ao IPCA, você tem uma diversificação aí, uma diversificação bem bacana. Shoppings, a mesma coisa. Se você tem shoppings mais concentrados na região metropolitana de São Paulo, ou você tem os shoppings mais aqui no Rio de Janeiro,
Pega shoppings com uma diversificação no Nordeste, no Centro-Oeste, no Sul. Você vai ter uma diversificação aí e vai ser bom para a tua carteira, tá? Mas, mais uma vez, isso não é sair comprando ativos achando que você está diversificando, não. Porque existe uma diferença entre diversificar e pulverizar os seus investimentos. E qual é a diferença entre diversificar e pulverizar? Quando você está diversificando a sua carteira, você sabe o que você está fazendo. Você sabe por que você colocou um ativo e qual é a função dele na sua carteira, tá? Quando você pulveriza, não. Você sai comprando ativo porque você ouviu falar, porque alguém te falou, porque você acha que vai ter um alto ganho, tá? Então, quando você não faz ideia do que você está comprando, só na expectativa de você somente ganhar dinheiro, aí você está pulverizando, ok? Então, recapitulando aqui, nós vimos o porquê da diversificação, que é para reduzir risco, os riscos que você consegue diversificar e o que você não consegue, a quantidade de ativos, mais ou menos o intervalo, que você consegue ter esse ganho de proteção ao risco. Nós vimos uma diversificação burra, que é comprar fundos do mesmo setor, no primeiro momento, né, em detrimento de outros. Nós vimos uma diversificação mais inteligente, que é comprar fundos de diversos setores, para você estar exposto a vários setores, para um poder compensar o outro. E vimos que conforme a sua carteira cresce, você pode ter mais de um fundo de um mesmo setor, mas o seu dever de casa já foi feito antes, ok? Então é isso, pessoal. Curta, compartilha, se inscreva no canal, largue aquele like, mande para outras pessoas que eu tenho certeza que vai ser útil para elas em algum momento. Okay? Grande abraço.